depois fica o 4-0. E aí é feio, tem que ter cobrança mesmo. Sim. Tem que ter cobrança mesmo. E teve não pode cobrança tomar 4-0. do dono, tá? Isso é informação. Teve cobrança séria do dono com a comissão técnica e também com os jogadores. Lembrando no ano passado, quando o Pedro Lourenço também cobrou a turma, chamou a galera para uma reunião. Eu quero trazer a palavra do Tite. O Adroaldo acompanhou a entrevista ontem. E, sem dúvida alguma, né? Uma pressão absurda da torcida para cima do Tite. Eu já disse aqui, torcedor tem todo o direito de falar o que quiser na arquibancada. Mas eu, com alguns anos nessa aqui, vou dizer para vocês. O Tite é um treinador de Copa do Mundo. O Tite é um treinador de seleção brasileira. E o Pedro Lourenço, o Pedro Júnior, eles não vão mandar o Tite embora por causa de 5 rodadas, eles não fizeram isso com o Leonardo Jardim. E olha como o Cruzeiro terminou o ano. Agora, o que não significa que precisa ter cobrança, como teve, né? Como tiveram uma conversa e o Cruzeiro tem time para jogar mais do que tem jogado. Isso é fato. Mas uma cobrança absurda, eu não concordo. E o Tite falou sobre isso ontem, inclusive sobre as conquistas dele, e como ele já passou por esses momentos. Vamos ouvir. Primeiro foi uma vitória. Diversidades que na tua própria pergunta tu colocou e citou. Competitividade e a qualidade do adversário, dentro da sua casa, o gramado, na medida que a chuva vinha dando mais a base dele e a finesse no toque, na aproximação, no passe, no lançamento, ela fica prejudicada. Agora, teve uma equipe que teve uma resiliência muito grande e que por isso venceu, porque colocou a alma. Fora a organização que teve, ela não deixou em nenhum momento de ser um futebol mais de aproximação, que é um futebol que eu também entendo ser importante para dentro da própria história que o Cruzeiro tem, de ser uma equipe que alterna momentos de velocidade, mas alterna momentos de articulação, de aproximação, e nisso ela foi eficiente. Por isso que eu também fico feliz nessa retomada nossa, nesse caminho, no momento difícil, no momento turbulente, que a equipe tem que absorver e transformar, como aconteceu essas adversidades, num resultado positivo importante que nós precisávamos. Eu não sei se existe virada de chave, eu acredito em continuidade de trabalho, mas eu também tenho historicamente todos os títulos que um técnico pode ter na sua carreira. Eu tenho todos, com exceção de ser campeão mundial pela seleção brasileira. Os outros todos eu tenho. Mas tem uma coisa em comum. Sempre nesses títulos que eu conquistei, estando junto com a equipe, adversidades aconteceram, momentos difíceis aconteceram, o limiar aconteceu, a situação da adversidade, do resultado negativo aconteceu. E a equipe tem que se forjar a essas adversidades. É isso que me deixou satisfeito, fora o resultado, esse desempenho e essa capacidade dela absorver situações difíceis, porque elas acontecem. E para forjar uma equipe que ela é campeã, e o Cruzeiro está buscando o título, o Tite veio para buscar título também. Não pense que eu vim aqui porque o histórico traz, ele é forjado em cima de adversidades desses momentos. Eu me recordo do Tite em grande campanha no Corinthians, Luciano Dias. Também foi a mesma coisa. O Corinthians foi eliminado pelo Tolima. Foi um episódio, assim, patético. E era um Corinthians que tinha o Ronaldo, Roberto Carlos, e o Ronaldo, mesmo fora de forma, ele ainda era o Ronaldo, né? O Roberto Carlos, mesmo em reta final, ainda era o Roberto Carlos. E o Corinthians foi eliminado em casa. Foi uma coisa horrorosa. E ali era pro Tite cair. E vocês sabem que existe panela de pressão, existe clube de futebol e existe Flamengo e Corinthians, né? Que lá tudo que acontece pro bom e pro ruim, eles jogam pra cima. Inclusive, daqui a pouco nós vamos falar dessa decisão da Supercopa. E olha, gente, eu achei que eu não ia ver o dia em que o Flamengo fosse tão favorecido em transmissão com o Corinthians. Que é um duelo, né? São os dois times mais populares, mas isso foi histórico. Nós vamos falar sobre isso aqui. Mas, ô Lu, o Tite já passou por tudo isso. Ontem, inclusive, quando recebeu algumas perguntas mais espinhosas ali, respondeu com extrema classe. E isso é muito legal, porque essa é a grande diferença de um treinador que tem o tamanho que ele tem, a experiência que ele tem. Se é um cara ali mais estourado, dependendo quando vem uma pergunta mais espinhosa ali, dá na canela e muda o rumo da coisa, o que é bom para o próprio treinador, tá? De não ter que dar explicação técnica sobre o jogo. Tem muito treinador que se desvia dessas perguntas. E o Tite respondeu dizendo que ele concorda com as cobranças, mas que há de ter paciência, que ele já provou o trabalho dele outras vezes. Você confia, Luciano? Olha, eu confio. Tem questão... Eu vou falar do jogo contra o Botafogo, que foi um jogo, assim, que o segundo tempo do Cruzeiro não existiu.
O segundo tempo contra o Atlético também não foi legal, e aí entra aquela pressão, o que o Tite falou para os jogadores no vestiário. Mas eu insisto, Léo, que o Tite pode ter uma parcela de culpa na questão de chamar o grupo, de ter uma continuidade do que o Léo Jardim fez no ano passado. Só que entra questão física, que o Cruzeiro hoje está longe do ideal. A gente lembra que o Cruzeiro foi um dos últimos clubes que entrou de férias porque chegou ali na semifinal da Copa do Brasil e, por detalhe, não chegou à decisão da Copa do Brasil. Isso pesa muito neste retorno de pré-temporada, já tendo que fazer grandes jogos. Campeonato Brasileiro já no começo. Mas os outros clubes também. Só que o Cruzeiro foi um pouquinho depois, a gente lembra, por causa da Copa do Brasil. Isso sim faz a diferença. Uma semana para pré-temporada faz muita diferença. E insisto também, tem situação que parte do jogador. Entrar desligado, entrar não dividindo de uma forma ideal, errando finalizações e até uma certa soberba em determinados momentos, isso não é treinador. Isso é o jogador em campo que precisa olhar para o companheiro, olhar para ele mesmo e fazer uma reflexão. E lembrar de coisas que foram feitas e tão bem feitas no ano passado. Então, o Tite pode ter uma parcela em relação a escolhas, ao posicionamento do Gerson, se é ideal ou não. O Christian jogando aberto na esquerda, eu não gosto, prefiro o Christian na direita. Mas decisão em campo, finalização, tomada de decisão, isso tem que partir do jogador. Então nem sempre é o treinador o culpado. Perfeito, Luciano. Por quê? Antes do jogo contra o Betim, Adroaldo, a torcida do Cruzeiro tava querendo matar o Tite. Sim. Só dava fora Tite, hashtag fora Tite. E neste momento, convido você que tá no rádio a vir nos acompanhar no YouTube também. Pra galera do YouTube se inscrever no canal. Se não se inscrever, o seu time vai perder. Não sou eu que falo isso, é o Fernando Martins Miguel que fala. E pode ficar pior. Pode? Se não se inscrever, se não curtir, se não seguir, se não compartilhar, seu time corre um sério risco de ser rebaixado nessa temporada. Eita, aí o Adroaldo elevou o nível da cobrança, né? O nível da zica. Isso eu falo que é pressão. Isso é pressão. Então, Adro, você conversou com os jogadores ao final do jogo, nós vamos ouvir o Matheus Pereira, vamos ouvir o Romero. Mas quando tava a pressão toda no Tite, e aquele jogo contra o Botafogo, no primeiro tempo contra o Botafogo, o Cruzeiro foi melhor que o Botafogo. Sim. O Cruzeiro foi melhor. O Caio Jorge perdeu 2 gols na cara. E nós estamos falando do artilheiro do Campeonato Brasileiro, do cara que vale 50 milhões de euros. Inclusive, o Cruzeiro teve a bola do empate com o Caio Jorge e, na sequência, tomou o segundo gol, onde desligou da tomada. Ele tentou rolar pro Matheus Pereira, que ele podia ter batido, o passe foi... Então, gente, isso não é na conta do Tite. Exato. Isso não é na conta do Tite. Isso é o jogador. A tomada de decisão é do jogador em campo, Léo. O gol que o Villarreal errou cara a cara soberba, com o goleiro, é o jogador. Não é o Tite que errou. Exatamente. Então, não estamos aqui, porque tem o torcedor mais... você tá passando pano pro Tite. Não é. Não passo pano pro Tite. Pro Matheus Pereira, sim, mas pro Tite não. Não é passando pano pro Tite, mas tem que ter mais calma, porque não é tudo na conta do treinador. Se o Villarreal faz aquele gol no primeiro tempo ali, com aquela chuvaiada danada, o Cruzeiro controlava melhor o jogo, é bem provável que o Cruzeiro venceria. Se o gol do Chico da Costa é confirmado... É confirmado. Se as bolas do Caio Jorge lá contra o Botafogo, porque depois fica o 4-0. E aí é feio, tem que ter cobrança mesmo. Sim. Tem que ter cobrança mesmo. E teve o Cruzeiro cobrança não pode tomar 4-0. do dono, tá? Isso é informação. Teve cobrança séria do dono com a comissão técnica e também com os jogadores. Lembrando no ano passado, quando o Pedro Lourenço também cobrou a turma, chamou a galera para uma reunião, isso aconteceu, enfim, e ficou muito claro que problema zero, tá tudo resolvido lá. Léo, em relação a isso. A comemoração do Matheus Pereira ontem, buscando o Tite para comemorar, chamando todos os jogadores, isso mostra que os jogadores ficaram com vergonha, que é uma vergonha mesmo, como perdeu pro Botafogo, perder é do jogo. A forma que perde, tomando 4 gols em um tempo, aí dá aquela vergonha de não querer sair na rua mesmo. É normal. Ainda bem que em um jogo próximo, e o Cruzeiro conseguiu essa vitória mesmo não jogando tão bem, e a comemoração do Matheus Pereira chamando todo mundo para abraçar o Tite é um sinal de que os jogadores estão com o treinador e os jogadores assumam também a responsabilidade. E por